Como é que desenvolveu o seu gosto pelo cinema e como é que traçou o seu caminho para vir a trabalhar nele? Bem, estas coisas são. Há sempre um lado de aventura também. Quando era jovem, sempre gostei muito de cinema e tive, a certa altura, fascinava-me muito o cinema americano, o cinema de aventuras. E lembro-me de, por exemplo, havia um cinema que era o Paris, que é na Domingos Sequeira, que é uma rua que sobe para Campo de Ourique, onde que tinha aqueles. Nós, na altura, fomos todos criados antes de haver a proibição dos 11 anos, e dos 12 e dos 13 anos. Primeiro começou por ser aos 11 anos e depois acho que passou para os 12. Antes de haver a proibição portanto, da idade, podemos ir ver filmes, todos nós víamos filmes chamados programas duplos, não é? Que existiam na altura. Normalmente era o cinema americano que nós víamos. Portanto, talvez inebriado por aquela fantasia toda e por aquele prazer que me dava ir ao cinema, às vezes arranjava-me de fugir às aulas para ir ao cinema. Era muito barato o cinema na altura, com 25 tostões ia-se para a plateia, portanto, no Paris, ver cinema, portanto, era extremamente barato. Um miúdo mesmo assim tinha acesso, 25 tostões não era muito dinheiro, 2,5 centavos, portanto, não era assim. E, portanto, era fácil ir ao cinema, não havia problemas, ninguém controlava a idade. E tivesse sempre esse prazer. E mais tarde houve uma época em que achei que até podia fugir e tentei uma vez, foi uma brincadeira, fui ao Porto de Lisboa e entrei num barco, pedi para visitar e comecei a ver, se eu me escondesse aqui e fosse, onde é que vai o barco, se calhar vai para a América, vou para Hollywood, não sei, aquelas ideias malucas. Cheguei à tarde a casa, depois contei à minha mãe o que é que se tinha passado e ficou todo muito preocupado. É claro que isso deu que uns anos mais tarde acabei num colégio interno, mas isso é outra história. E isso foi-se desenvolvendo, depois quando tinha 16 anos, 17, vieram os cineclubes. Eu morava muito perto do Jardim Cinema e, portanto, nós tínhamos cadeiras reservadas no Jardim Cinema, portanto, éramos frequentadores de cinema, portanto, eu sempre vivi com o cinema desde muito miúdo. Eu, o meu irmão e a minha mãe, portanto, os meus pais eram divorciados, íamos muitas vezes ao cinema, portanto, havia essa paixão e, portanto, a seguir há o caminho dos cineclubes, começar a perceber o que eram os filmes, a discussão dos filmes, as pessoas a falarem sobre os filmes. Eu não tinha, nessa altura, para mim o cinema era um divertimento, um prazer, uma alegria, uma outra vida, uma outra forma de viver, uma fantasia, uma imaginação. Passei a ter a noção de que o cinema podia ser discutido de outra maneira, comecei a perceber o que era a forma e o conteúdo, que era uma coisa que na altura se discutia muito e que dava asa a grandes discussões políticas também. E, portanto, isso levou-nos a que mais tarde, o meu irmão, que também ia ao cinema, eu gostava muito de cinema, mais um amigo nosso, que era o Henrique, que também gostava muito de cinema, disse-nos fazer um filme, pronto, para nos iniciarmos no cinema. E fizemos um filme em 8mm, no Jardim da Estrela, que era uma visão de um jovem, nessa altura tinha 18 anos já, que era de um homem, portanto, na juventude, que é uma visão do mundo, um bocado a visão da realidade, do que se vive. Nós somos uma geração muito marcada pelo fim da guerra. Muitas das nossas discussões, quando éramos jovens, tinha a ver com a aviação, os bombardeamentos, a guerra, as tropas, muita aviação, que era o lado de voar e os modelos dos aviões, aquelas coisas fazíamos às vezes, tínhamos discussões até tarde na rua e portanto havia muito isso. Então decidimos fazer um filme sobre a realidade. Na altura, isto em 58, portanto não há propriamente guerras, portanto há esta relação, a guerra que existe é a guerra da Coreia, mas quer dizer, vai haver guerra fria a seguir, portanto as coisas nunca são sossegadas. Portanto decidimos fazer um filme em que havia um jovem que era eu era o ator, passeava no Jardim da Estrela, ia olhando e via a natureza e tinha, pronto, pensamentos sobre o seu futuro e no meio disso tudo a gente metia com uns transparentes sobre a guerra, feitos com tiros e canhões e fazíamos mesmo explosões, fizemos isso tudo, é muito engraçado. Utilizámos os estúdios que havia do Arte e Sport, que era um clube de bairro, que fazia exposições de fotografia, não sei o quê, e dedicava-se a fazer rallies.
tinha o célebre rally da Rampa de Sintra, que era um rally famoso na altura, que era o Artisport que organizava. E, portanto, entre esta mistura toda, nós fizemos até uma projeção depois do filme, e as pessoas gostaram muito destas preocupações que nós tínhamos, eram jovens com preocupações. Portanto, isso, entretanto, ele e o meu irmão eram estudantes do Instituto Biotécnico, eu fui para a Economia, para Ciências Económicas e Financeiras, depois, por questões familiares e financeiras, acabei por ir trabalhar para a CUF, para os serviços mecanográficos da CUF, que era como se chamavam na altura, que eram as antigas tabuladoras e não sei o quê, e estudava, portanto, era estudante noturno, portanto, à noite estudava e trabalhava, e no meio destas confusões todas, a gente continua a ir aos cineclubes, aos cinemas, portanto, continuámos a seguir o cinema, o teatro, porque havia coisas que aconteciam que eram extremamente importantes, e o António da Cunha Teles, que eu não conhecia, resolveu lançar um curso de cinema num espaço que se chamava o Centro Universitário de Lisboa, onde havia gente que praticava rádio. Há imensa gente que se lançou na rádio mais tarde, que começou aí, e ele resolveu fazer também essa experiência. Havia também umas experiências de teatro, só não havia de cinema, ele resolveu fazer um curso de cinema. Ele tinha vindo de Paris, tinha feito o IDEC, o Instituto de Cinema francês, e portanto, e a mulher também, portanto a mulher era montadora e ele tinha feito o curso de realização, portanto decidiram montar, um dos convidados era o Luís de Pina, que dava História de Cinema, depois foi diretor da Cinemateca, não é? Toda a gente conhece. O Luís de Pina era redator, tinha uma revista chamada Revista Filme, quer dizer, portanto era um homem que também sabia bastante de cinema, e portanto esse curso acabou por nos introduzir, digamos, no meio cinematográfico, e eu fiz o curso, o Teles gostou muito de mim, da minha participação, ficámos mais ou menos ligados, ele sempre me disse, um dia que fizesse cinema, que tiver uma empresa, se calhar gostava que viesse trabalhar comigo e não sei o quê. Ele sabia que eu tinha uma experiência na CUF, que era uma experiência importante, eu na altura já era chefe do departamento de máquinas na CUF, portanto, da mecanografia, e portanto era um homem muito habituado a planificar. Na altura fizeram-se coisas inovadoras na CUF, que era, por exemplo, os salários que normalmente eram semanais passaram a pouco e pouco para mensais, portanto fomos fazendo preparação para isso, faziam-se estatísticas, havia imensas coisas, e portanto esse conhecimento deu para mais tarde eu vir a fazer o Malamado. O Malamado, os Verdes Anos, já quero saltar para o Malamado, os Verdes Anos. E pelo meio acabei por trabalhar com um produtor que era o Queiroz, que tinha uma empresa de produção de filmes, ainda fiz os retalhos da vida do médico, e como estagiário, quer dizer, aproveitei e fui fazendo um dia de vida, também fiz estagiário de realização, porque queria perceber como é que se fazia cinema, quer dizer, foi a primeira vez que entrei num estúdio da Tobis, foi no curso do Teles, que ele levou-nos a visitar a Tobis, os laboratórios, mas em decor e em produção e não sei o quê, esta experiência, parecendo que não, foi importante, porque aprendi o que era um travelling, e passei a ser um grande travelling man, tinha imenso jeito para fazer travellings, o que é muito engraçado. Mais tarde, na Abelha na Chuva, praticamente os travellings todos da Abelha na Chuva fui eu que os fiz. Portanto, tinha essa sensibilidade, porque é preciso ter uma grande sensibilidade para fazer travellings, que não é o que é hoje em dia, porque tinha-se o carro, tinhas que montar as calhas, aquilo era tudo muito complicado, e portanto é engraçado, porque esse caminho é um caminho que, do ponto de vista da profissão, esqueci-me de dizer que os retalhos tinham sido feitos com o Jorge Bruno do Campo, que era um homem com um cinema muito interessante, era um homem de uma cultura fabulosa e com quem dava prazer conversar, e portanto acabei a fazer também o filme que passou outro dia na Cinemateca, do Artur Ramos, Os Passas das Cortadas, em que fui assistente, o segundo assistente ou o terceiro assistente, e acho que entra no filme a fazer uma figuração qualquer. Entravam, aliás, todos no filme, os amigos todos dele, o Gerard, toda a gente entrava no filme. Houve uma festa muito grande, há uma cena muito grande, uma festa no Casino de Estoril, que foi feita no Casino de Estoril, de uma casa, e que há imensa gente, e portanto toda a gente fez figuração. Na altura não havia muito dinheiro, não é? Os filmes eram sempre de uma grande pobreza.
E, portanto, o Zé Manuel Queiroz, portanto, o Manuel Queiroz, não é Zé Manuel, Manuel Queiroz, gostou também muito de mim, portanto, cada vez que tinha um filme, disse, se puderes, vejo. Portanto, eu acabei por utilizar as minhas férias para ir fazer os Passas Dadas Cortadas. Portanto, tal era o humor e o gosto pelo cinema que desisti de ter férias e preferi fazer cinema. E, portanto, este é quando chego aos verdes anos. Portanto, tinha este lastro, digamos, esta experiência já. O Cunhateles sabia que eu tinha continuado a fazer, porque a certa altura o Manuel Queiroz tentou fazer com o Cunhateles uma empresa para produzir cinema com gente mais nova. O Teles acabou por não querer, porque as condições que ele lhe dava. Ele tinha um estúdio, tinha tudo, tinha maquinaria, e portanto, de certa maneira, era um começo que não era mau, porque era uma parte do cinema que a gente chama a parte pesada do cinema, que estava ali e no fundo era mais fácil, se calhar. Portanto, os verdes anos acabam por ser feitos fora disso tudo. O Cunhateles tem os verdes anos em preparação, já tem o guião escrito, já tem essas coisas todas, não tem assistente de realização. E, portanto, convence-me, chama-me e diz-me, podias sair da CUF, saías e não sei o quê. Eu disse-lhe, António, ainda não acertávamos por tu na altura, acho eu, não sei se calhar já. Tu não tens dinheiro para me pagar, se calhar, aquilo que eu ganho como ordenado de base, com mais horas extraordinárias, eu chego a ganhar 7 a 8 contos e às vezes 10 por mês, porque faço imenso trabalho de horas extraordinárias, porque é preciso e não sei o quê. E ele disse, bem, vou ver o que é que consigo pagar, porque senão no dia seguinte disse, olha, posso pagar 4 contos limpos por mês. E eu disse, está bem, pronto, olha, aceito 4 contos, não é o que eu ganhava, mas é bom e sempre vou fazer cinema, que é o que eu quero. Pronto, saí da CUF assim de repente por meio disso tudo, tive quase a ser mobilizado para a tropa, em 61, a seguir aos assaltos que houve em Luanda, às cadeias de Luanda, há uma grande mobilização, e eu sou chamado para a tropa em setembro, estava de férias, aliás, no Algarve. Em setembro de 61, falei com a minha mãe ao telefone e disse que tinha uma convocatória da tropa, e portanto acabei por ir fazer recruta. Acontece que, como era hábito na altura, em dezembro de 61, há um novo curso de oficiais, de aspirantes milicianos, que acaba o curso e entra. Portanto, nós estávamos a caminho de ser mobilizados, porque já tinha sido todo o ano de 58 mobilizado. Trata-se do ano de 58. Tinha sido todo o ano de 58 mobilizado, porque assim, é outra parte que eu saí da tropa em 58, portanto, como aspirante, porque tinha já na escola militar onde eu tinha andado, tinha já feito os cursos todos oficiais, de sargentos e oficiais, portanto, entrava como aspirante normalmente. Entretanto, safei-me, consegui, não fui mobilizado, o outro curso entrou à frente, eu era o primeiro de 58, portanto, acabei por sair em março, voltei à CUF para trabalhar e, portanto, volto a sair da CUF, praticamente, eu acho que saí em abril, maio, foi para fazer os verdes anos, porque era preciso planificar, organizar a equipa, não sei o quê, portanto, e aí começa a minha vida cinematográfica, quer dizer, ou seja, a minha aventura cinematográfica com os verdes anos e com o António da Cunha Teles. E quando fez esses filmes, os verdes anos, de Paulo Rocha ou de Larmino, algum dia pensou que iam ser tão emblemáticos no cinema português, um dia, mais tarde? Quer dizer, há uma noção, nós temos todos uma noção de que o cinema está, de certa maneira, tem há uma decadência no cinema, porque enfim, os argumentos que eram propostos para filmar nunca podiam passar muito do que eram, não é? Porque era difícil, havia uma censura muito forte. A censura sobre o cinema português era muito mais forte do que sobre o cinema estrangeiro, não tínhamos dúvidas sobre isso, não é? E, portanto, era muito complicado pensar que o cinema alguma vez poderia dar uma volta, mesmo o velho cinema era muito complicado poder dar uma volta de 160 graus e poder, de certa maneira, passando de 360 graus, passar para o outro lado e ser outra coisa. O produtor que na altura estava a fazer mais cinema, portanto, que era o Manuel Queiroz, está a fazer um cinema que é um cinema popular, no fundo. Tirando os Passas Dadas Cortadas, que é um outro caminho, o Bruno do Canto é o Bruno do Canto, portanto, tem os seus interesses. O outro cinema que se fazia era um cinema
Os Sete Rapazes e um Cão, acho que era um cinema de pelouros, portanto o cinema nunca sairia daí, e isso não chamava o público não ia ver, com certeza, um cinema que no fundo tinha um caminho pouco interessante, pouco profundo. O nosso interesse na época, e o meu também já, dado a frequência dos cineclubes, era um interesse muito mais avançado, muito mais importante. A gente queria que o cinema fosse também, digamos, um cinema de tema de discussão, que houvesse um tema de discussão. Não tinha que ser forçosamente política, a política dominava, de certa maneira, essas discussões, não é? Havia uma grande discussão entre a forma e o conteúdo que, de certa maneira, como é que a gente pode dizer, manchava o cinema todo, quer dizer, era essa a discussão, e, portanto, os caminhos que se podiam seguir, isso era muito complicado, porque depois a censura acabava por cortar todo o cinema que se fazia na altura, sei lá, chegavam mesmo, danificavam completamente os filmes, destruíam os filmes. E, portanto, o caminho do António da Cunha Teles é um caminho completamente diferente, é extremamente interessante, ainda por cima, eu venho de um curso onde as coisas eram extremamente abertas, não é? O Luís de Pina, por exemplo, era um homem que, embora trabalhando no Estado e parecendo ter uma relação calma com digamos, o establishment do que existia na altura, era um tipo que tinha uma visão sobre o cinema muito engraçada, muito aberta, e, portanto, era um homem com quem a gente gostava de discutir. Portanto, essa gente, no fundo, deu-nos uma visão do cinema completamente diferente. E eu não encontrava isso no outro lado, e, portanto, ir fazer os Verdes Anos, havia outra discussão. Evidentemente que, por outro lado, a minha relação com o Paulo Rocha, eu começo a trabalhar com o Paulo Rocha, ele não me conhecia, eu também não o conhecia, começo a trabalhar, ele também tinha estado em França, portanto tinha chegado há pouco tempo, quem eu conhecia melhor era o Cunha Teles, foi uma relação que correu bem, desenvolveu-se, ele percebeu que eu poderia ajudar, porque não só lhe organizava a equipe, ele era completamente desorganizado nessas coisas, como podia ajudar de outra maneira, quer dizer, eu tinha um prazer de cinema grande, tinha visto praticamente todo o cinema que se podia ver em Portugal, nunca tinha saído de Portugal para ver cinema, tinha saído de Portugal, curiosamente, em 58 para fazer ginástica, mas na exposição mundial de Bruxelas, fui fazer ginástica, nós fazíamos ginástica de conjunto, portanto os exércitos onde eu andava tinha uma equipa de ginástica fortíssima, que era convidada para imensos sítios, aquilo era ao milímetro, era fabulosa, que era o mestre era o Romualdo Gouveia, que era um homem que tinha sido um grande ginasta. E, portanto, as vezes que saí foi isso, ou fui depois, um ano mais tarde, em 59, fui portanto, 59, 60, fui à Dinamarca, a um centro de ginástica chamado Olarup, e em Olarup também fazer demonstrações e fazer ginástica e fazer uma espécie de curso de verão. Portanto, eu tinha saído num outro caminho, embora gostasse, o cinema continuava a ser importante para mim. Portanto, este contacto é um contacto que foi produtivo, acho que foi produtivo. Eu preparei o filme, planifiquei, organizei, segundo os moldes que tinha aprendido no curso, que eram uns moldes muito franceses, a gente fazia planificações muito à francesa, simplesmente. Para mim não era difícil, porque eu fazia o mesmo na mecanografia, eu planificava trabalho, que era um trabalho também muito moderno, portanto a gente já utilizava uns mapas que se deslocavam já, é como nos computadores, mas eram feitos à mão, com as fitinhas escritas que se podiam correr e deslocar, aquilo era fabuloso, realmente era. Portanto, essa aprendizagem foi útil para o cinema, e, portanto, depois há uma caminhada, pronto, há o primeiro dia de filmagens, há uma aprendizagem, há o prazer, começa-se a aprender, a olhar pelas objetivas, também já sabia, nós tínhamos feito pequenos filmes no curso de cinema com o Teles, e tínhamos montado com a Margareta era a montadora do filme, ainda por cima, portanto havia já aí uma grande relação, havia também gente como, por exemplo, a Teresa Olga, que também tinha feito o filme, o curso do IDEC, que também fazia, era portanto, a anotadora, portanto havia ali que também também tinha estado nesse curso do António da Cunha Teles, portanto, também tinha feito o curso, portanto, havia ali umas relações, portanto, havia uma equipa, havia uma certa homogeneidade de interesses, de prazer e de ver cinema. E, portanto, o cinema era uma coisa que a gente vivia, discutia, portanto, esse lado é também encantatório para quem começa a trabalhar no cinema. Por outro lado, tínhamos como diretor de fotografia um senhor chamado Luc Miró,
que era um homem que vinha muito mais do documentário ou de produções de ficção muito pouco, digamos, com muito pouco dinheiro, portanto não eram muito do sistema, eram fora do sistema, portanto tinha uma forma de fazer fotografia muito, olha, como estamos aqui a fazer, por exemplo, esta entrevista agora, que as luzes eram indiretas, eram tapadas, vinham das janelas, vinham daqui. Aliás, há uma cena nos Verdes Anos, que é o baile, praticamente é feito com a luz que vem das janelas que entra no salão de baile do Casa Pia ali embaixo. Portanto, há toda uma novidade que é importante. Portanto, isso permite também começar a ver o cinema de outra maneira, discutir cinema. E o argumento do Paulo Rocha, dos Verdes Anos, é curioso, porque quando eu li aquilo achei que era uma coisa um bocado popular, se calhar pensei, mas depois comecei a ler e realmente havia outros caminhos. E depois, no fundo, as histórias são diferentes da maneira como tu as filmas. E, portanto, a maneira de filmar era completamente diferente. E, portanto, tínhamos uma Cameflex 35, fazia... Era um carro daqueles com motor avariado, um barulho impressionante, não tínhamos som direto, e, portanto, tínhamos som de referência. É a primeira vez que se faz som de referência, porque no velho de cima fazia-se som de referência com bobines de estúdio à antiga, era uma coisa extremamente pesada. Aqui não, utilizou-se um gravador mais pequeno, portanto, para fazer som de referência. Portanto, há uma aprendizagem ao mesmo tempo dos materiais que estão a existir naquilo que se chama o cinema novo lá fora. Também há essa relação técnica que é importante. Há em França, no Brasil também está a acontecer, nos Estados Unidos também está a acontecer, portanto há uma saída para a rua com câmaras de 16mm com som 5, que é extremamente importante. Quer dizer, há em Inglaterra também, ou mais tarde, quando vou fazer o curso em Inglaterra, acabo por me chocar com essas verdades que eu tinha vivido. Portanto, há uma aprendizagem que também está a ter ou já está à nossa frente, em França, ou está perto de nós, ou no Brasil. Portanto, há umas grandes sensibilidades que se estão a formar e portanto, nesse caminho. E, portanto, os Verdes Anos no fundo, essa é a aprendizagem, é uma aprendizagem extremamente importante. Não há discussões sobre conteúdo e forma, há mais discussões sobre plano, sobre a maneira de usar o plano, a luz, a movimentação dos atores. As coisas. Foi feito vindo do Paulo Rocha e o António Cunhatelos, tinham estado em França. Pois, tinham estado no IDEC, tinham estado os dois, tinham sido colegas no IDEC ainda por cima. Pronto, e influenciados pela novela Vague também estava a acontecer. Estava a acontecer, e o Paulo Rocha tinha trabalhado com o Renoir, portanto, sim, havia esse lado também, e o Renoir era uma que todos... Porque o Renoir ainda tínhamos conseguido ver, porque o Félix Ribeiro, não é, que também tem sala da Cinemateca, como o Luís de Pina, era um homem, o Dr. Félix Ribeiro era um homem fabuloso, porque tomava conta do cinema, foi ele que tomou conta do cinema em Portugal e não deixou de distribuir a maior parte das cópias, porque as cópias ao fim de um determinado tempo de exibição eram destruídas, não sei se tu sabes isso, eram destruídas, pronto. E ele ia a correr e apanhava as cópias e ficava com as cópias. Portanto, muitos dos filmes que a Cinemateca tem, os antigos, era o Félix Ribeiro que guardava. E era muito engraçado, eu falei com ele 2 ou 3 vezes, ele tinha um gabinete lá embaixo do Palácio Foz, e ele tinha uma secretária assim à frente, e por trás amontoados vários castelos de filmes, não é? Eram latas, não é? Latas e latas. Era muito engraçado, porque realmente era uma surpresa. Depois levantava-se, quer ver, olha, tenho aqui, consegui isto. Ia mostrar os filmes que tinha conseguido. Era uma figura fabulosa. A nossa sorte de passarmos por essa negritude que é o fascismo. Tem muita pena, mas é mesmo, é um fascismo de idiotas, ignorante, um fascismo que não nos propunha nada. Era realmente haver pessoas como estas que tinham estes prazeres e que iam guardando coisas, quer dizer. E, portanto, nós estamos a fugir, de certa maneira, com os Verdes Anos, a fugir disso tudo, dessa escuridão em que vivíamos, da censura, da PIDE, nem sei o quê. Portanto, era normal, a seguir, o Vavá é um dos locais importantes dos Verdes Anos, e, portanto, por exemplo, o Vavá era visitado por informadores da PIDE que iam ver o que é que a gente estava a discutir, e não sei o quê. Porque era um mundo muito sórdido, quer dizer, terrível, muito estranho, quer dizer, e eu, que não conhecia muito bem esse mundo, visto que eu também tinha andado um bocado mais ao lado, não é? Embora fosse ao Xeneclubes, digamos, a minha vida não era muito isso, eu tinha uma vida um bocado diferente e também tinha bailes e divertia-me, sei lá, a Mariema, por exemplo, era uma das minhas companheiras de Campo de Ourique, ela era de Campo de Ourique, no Arte e Sport nos bailes, que depois foi uma grande atriz de teatro, não é, Mariema?
portanto, havia ligações, mas eram ligações de outro estilo. Portanto, há uma aprendizagem que é importante nos Verdes Anos, porque é uma aprendizagem de fazer cinema, de aprender a fazer cinema de outra maneira, com outra fotografia, outra luz, com outra forma de pensar o cinema, de dirigir os atores, de olhar depois até para a montagem, como é que isto depois tem o seu seguimento. E é uma aprendizagem técnica também, porque o Luc Miró, conforme ia fazendo a luz e colocava as coisas, eu achei que ele era um excelente professor e colocava-me ao lado eu sei lá, script, não sei o quê, e íamos aprendendo também, porque ele ia explicando e não sei o quê, e agora eu meto aqui um refletor para a janela e não sei o quê, depois há uma luz que é uma luz que é diferida, que é uma luz que não é direta, que é indireta, que é não sei o quê. Portanto, também há essa aprendizagem é extremamente importante. Isso obrigou-nos a um trabalho violentíssimo do ponto de vista horário, porque eu, muitas vezes, trabalhava até às 2 e 3 da manhã, dormia pouquíssimo, para estar depois de manhã às 7, às 8, 8 e meia, 9, conforme a marcação. E depois, por outro lado, havia uma descoberta também de uma Lisboa a que ninguém ligava, não é? Que é aquela que o Paulo Rocha tem no filme e que é completamente engraçado ao mesmo tempo, porque tens numa grande cidade a província ali à porta, quer dizer, a viver daquela maneira, e é engraçado. Depois é os atores, também a descoberta. Eu conhecia a Isabel Ruth, ela tinha um grupo de declamação que era o grupo Fernando Pessoa, com o marido, e que eu já tinha seguido, onde estava também a Laura Sobral, ela também declamava aí. Portanto, eu tinha já seguido, portanto, esse grupo, portanto, não conhecia profundamente, e, portanto, há também um conhecimento de uma outra geração, porque a Isabel Ruth nem sequer era uma atriz, quer dizer, a experiência dela com o público era esta e de bailarina, ela era bailarina. E, portanto, há essa experiência, há essa... E depois há o Paulo Renato, que eu conhecia, porque o Paulo Renato tinha feito os Faças Asas Cruzadas também, já o conhecia daí, e portanto há todo o contacto. O Paulo Renato era um homem extremamente conhecedor do teatro, tinha uma sabedoria muito grande, embora fizesse, digamos, um teatro popular também, mas portanto, há esse lado também de contacto, de aprendizagem, de sabedoria, porque quando tu fazes um filme e és novo e queres saber o que é o cinema, no fundo, a melhor maneira é ir falando com as pessoas e percebendo e ajudando até, quer dizer, chegando ao pé e dizendo, olha, tu tremeste muito nesse plano, melhor, na repetição tem cuidado, ficaste muito teatral, fiquei muito teatral, fiquei e tal. Portanto, vê lá, portanto, também lá um lado, uma libertação de ajudar, quer dizer, e a equipa está-se a fazer toda. O chefe eletricista é o Manuel Carlos, que é um tipo que tinha vindo das primeiras experiências do Teles e, portanto, está-se a fazer também, mas é um tipo com uma visão bestial para a luz. O Luc Miró adorou logo o Manuel Carlos, porque achou que o tipo tinha um talento fabuloso. O Carlos Manel, que é irmão dele, é o homem, o maquinista, portanto é o tipo que também se começou no cinema, portanto, está toda a gente a aprender naquela altura. Vocês têm que ir por esse caminho, têm que fazer um caminho diferente. Portanto, esta equipa está toda nisso. Depois está o Rui Furtado, que faz de sapateiro, também é um ator fabuloso, quer dizer, e também com uma experiência de teatro muito importante. Portanto, há ali muito contacto com uma realidade que, para mim e para os outros, penso também, era um bocado desconhecida. E, por exemplo, o Manuel Carlos e o Carlos Manuel tinham trabalhado com o Cotar. O Cotar tinha vindo fazer um filme e eu vou só acabar a falar no Alce Rock, que era o assistente de câmara, que o Luc Miró também gostou muito, que, por exemplo, o Cotar tinha dito, se ele queria ir para Paris com ele, que ele achava que ele podia ser um grande assistente. Portanto, é curioso que nesse filme juntam-se pessoas com uma vontade e uma apetência e uma sabedoria e um prazer e com jeito para o cinema. No fundo, pronto, o Elcio Roque depois foi um grande diretor de fotografia, o Manuel Carlos foi sempre um grande chefe eletricista, o Carlos Manuel depois passou para a Câmara e passou a ser um grande assistente de Câmara, mas era um grande maquinista. Portanto, digamos que há aí uma grande sabedoria que ao conquistarmos, no fundo, se casa com o prazer e com a vontade que a gente tinha todos de fazer cinema. E isto é, no fundo, os Verdes Anos também é isso. E depois acaba por ser o primeiro filme mais importante do cinema português. É um lançamento importante porque, no fundo, tem um realizador que
quer fazer diferente, um produtor quer fazer diferente e uma equipa, honra seja feita, também quer fazer diferente. Porque eu acho que estas coisas não aparecem sozinhas. O argumento também é diferente, é tudo diferente, quer dizer, e nesse aspecto, Os Verdes Anos é uma grande aprendizagem e isso nota-se no filme. O filme é uma frescura, é uma coisa completamente diferente, aberta, os decors são outros, as intenções são outras e há umas preocupações que se calhar nessa altura ainda não tinham aparecido no cinema, porque, por exemplo, há arquitetos que no velho cinema fazem decors, mas não há uma preocupação neste cinema mais perto de nós para, por exemplo, ir para a rua e ter uma preocupação de onde é que a gente vivia, como eram as nossas casas, os nossos espaços, o que era. Não há essa aproximação que era importante. E há também uma geração de arquitetos, aliás, perto de nós, que tem também essas intenções, não é? E isso, Portas, por exemplo, quer dizer, a arquitetura que ele faz tem essas aberturas. Portanto, há ali muitas ligações que são muito engraçadas. E também se está a fazer um teatro, já começa os comediantes de Lisboa, não sei o quê, começa a haver já uma aproximação e uma abertura para haver outros caminhos completamente diferentes. Isso pronto, eu penso que é o grande caminho do cinema. E depois a seguir vem o Belarmino. Sim. O Belarmino é feito a seguir aos Verdes Anos, é o Fernando Lopes. Fernando Lopes tem uma experiência de televisão, fez o curso em Londres, é um lisboeta ferrenho, é um homem da cidade, conhecia bem o Belarmino e no fundo o Belarmino, podemos brincar e dizer que o Belarmino é o Fernando Lopes de certa maneira, no seu combate com a cidade. E temos o Batista Bastos, que é o homem que escreve com ele o argumento, embora a técnica disto seja completamente, isso é fabuloso, é completamente diferente dos Verdes Anos. É uma outra chegou, outro caminho, outra abertura, é um personagem que, curiosamente, pode ser um personagem similar ao jovem dos Verdes Anos, mas que, no fundo, é um homem da Lisboa, que foi vítima de todas as vigarices e todos os combates do boxe que lhe foram roubados e inventados, e que é, no fundo, é um homem com pouca cultura, tem a quarta classe, não sei se ele tinha a quarta classe ou a terceira classe, tem uma família e tem dificuldades, vai vivendo, faz pescados, como ele diz, e que acaba a engraxar sapatos, coisa que eu venho a utilizar no Mal Amado, não só porque ele precisava de ganhar dinheiro, mas como eu achava que era, e ele achou que fabuloso, vou já fazer o teu filme, disse-me logo ele. E fez as Ilhas Encantadas também, o Belarmino também metia nas Ilhas Encantadas, é curioso porque ficou aí uma ligação. E o Belarmino é também um bocado, é um mal amado, o Belarmino somos todos nós. O Belarmino é um tipo que tem a vida dele feita no meio de gente que quer ganhar, no fundo, à custa dele, dos golpes e as coisas combinadas, que ele muitas vezes nem sabia, e ele podia ter sido ele tinha mesmo jeito para o boxe, ele é um tipo que tinha um jeito e uma capacidade de boxar muito boa, mas foi tramado, não é? Ele, aliás, tem uma expressão muito engraçada no filme, quando ele diz que o tipo foi guarda-costas de um tipo e a certa altura o outro começou sempre o outro, o outro bateu-lhe e ele diz: "Então, Belarmino, não me defendes o quê? Achas que eu vou levar porrada nas minhas costas por tua culpa, nem penses nisso?" E foi-se embora, deixou o outro a levar para cá. Não? E, portanto, eu acho isto, o Belarmino era muito isso. O Belarmino tinha uma característica engraçada, era um homem de Lisboa, conhecia Lisboa, gostava bastante de Lisboa, era casado, tinha uma filha, portanto vivia numa pensão, está no filme, comia num restaurante pobremente, como podia e não sei quê, e fazia colorido de fotografias, que era um outro, além de ter sido engraxador mais tarde, tinha uma outra profissão que coloria fotografias de uma forma fabulosa. Ver aquelas mãos grossas de homem habituado, e aquilo dói, a jogar boxe, a colorir fotografias a preto e branco, como havia na altura. Era uma coisa, está no filme também, não está a cores, infelizmente, mas era fabuloso. Portanto, essa visão dessa Lisboa através dos olhos do Belarmino, eu acho que é fabulosa. E nesse filme temos como diretor de fotografia um grande fotógrafo português, que se tinha iniciado como operador na televisão, que é o Augusto Cabrita, que é um homem com uma capacidade muito grande de trabalhar com a câmara à mão. Ele era a câmara e o tripé e tudo, ele fazia tudo o que tu querias. E nessa altura está em grande força, é lançado no mercado
umas objetivas gigantes, umas teleobjetivas que chegavam a 1800, 700, 500, que a gente chamava os canhões, que tinha uma pega que se focava carregando a pega. Portanto, tu podias seguir em panorâmica e indo largando a focagem, podias levar o teu personagem, o teu ator, focado sempre em movimento, sempre, desde que tivesse a sensibilidade para poder manejar o gatilho da coisa. Portanto, fizemos muitas coisas dessas dele na rua, no meio das pessoas, porque ele era um personagem muito popular, utilizando essas teleobjetivas. E isso dá uma força e uma presença e mete o ator e o personagem dentro do filme. Essas coisas são importantes, porque às vezes as pessoas estão um bocado aliadas à fotografia. A escolha não é por acaso, há intenções que têm a ver exatamente com essa força que tu dás, essa presença que tu dás e essa forma de tu tornares a imagem muito mais carnal, muito mais forte, muito mais importante do que as pessoas pensam. Aliás, com a luz também, que se faz isso, não é? E, portanto, a história do Bellarmine é também uma história de Lisboa, de outro lado completamente diferente. Já saímos das Avenidas Novas, estamos na Baixa de Lisboa, estamos no Ritz Club, no striptease, no hot club, no jazz. Quer dizer, eram, no fundo, as noites de Lisboa, entre o que havia de popular e espetacular e entre o que havia de cultural, que era o hot club, só não temos a revista, porque essa era no café, à conversa todas as noites. Nós íamos para o Ribador, que era a entrada do Parque Péa, e quando eles saíam todos da revista, eram as mesas, sei lá, com o Raul Solnado, com imensa gente que vinha para ali e vinha falar e discutir e falar de cinema e não sei o que mais. E, portanto, e teatro e de outras coisas. E, portanto, digamos que o Bellarmine é muito mais rápido. O Lopes é muito mais rápido, porque é um excelente montador. O Lopes é realmente uma pessoa com uma grande capacidade de montar e uma grande experiência já da televisão, porque ele já fazia coisas na televisão, portanto, telejornal, foi revisor do telejornal, portanto, era preciso, na altura montava-se tudo, não é como agora, não é? Na altura tinhas que ir montar, filmavas, montavas, revelavas, a própria televisão tinha um laboratório preto e branco muito rápido, pequeno, para estar sempre a sair as coisas, portanto, era assim que funcionava, depois ia para a montagem, aquilo era tudo, portanto, aí há uma outra aprendizagem diferente. Sai-se da Margaret Manx, que era uma montagem mais, não lhe digo conservadora, mas diferente, um bocado mais clássica, para uma montagem muito mais rápida, não sei o quê. E há na música o Manuel Jorge Veloso, que também trabalhava na televisão, que é um dos grandes músicos do Hot Club, não é? Era baterista do Hot Club, do quarteto do Hot Club, que faz a música do Bellarmine. Portanto, há aí uma junção, há aí uma relação. E há outra figura fundamental, que acho que não chegou a trabalhar, não sei se trabalhou nos Verdes Anos, se fez alguma coisa para os Verdes Anos ao nível dos sons, que é o Alexandre Gonçalves, que era conhecido pelo Pioneiro, que é um homem que é um operador de som da televisão muito bom, que depois faz um percurso, chega à professora da Escola de Cinema, faz um percurso, também quem me faz o som no meu filme, que é o homem que faz o som do Bellarmine também. Os sons do boxe, por exemplo, que há um combate de boxe que eram muito importantes, que são trabalhados para fazer bater em eco, bater bem aquilo. Era um prazer fazer cinema nessa altura, porque era tudo ali, era a pele, a carne. Nós estávamos ali a mexer nas coisas, nas salas de montagem, tudo. E era uma aprendizagem completamente física nesse aspecto. Tu mexias no coisa, tu vias fotogramas, tu sabias o que é. Chegavas a cortar às vezes só uma perfuração para acertares uma sincronização, uma coisa. Portanto, havia ali um trabalho muito forte de física e intelectual e uma presença muito grande sobre os materiais, que era ao mesmo tempo uma grande aprendizagem e que, no fundo, era o cinema, era a formação que o cinema te dava. Portanto, o Bellarmine deu isso tudo. Entretanto, nós vimos, no meio do Bellarmine, estreámos os Verdes Anos, só tínhamos uma única bobine que foi exibida no Cinema Alvalade, que ainda agora existe com vários cinemas, e no São Luís, que ainda era cinema na altura. Portanto, a exibição começou no São Luís e depois, a meio do caminho, tivemos que andar com bobines para trás e para diante. E fizemos, no intervalo, no Alvalade, a apresentação da equipa dos atores. Quando aquilo fechou, arrancou aquela bobina, que entretanto o São Luís já tinha arrancado outra, depois trocaram-se as bobinas, depois viemos todos e fizemos o final no São Luís, que é muito engraçado. Isso são histórias muito engraçadas. Eu raramente conto isto, mas isto é muito engraçado. E isto era feito de moto com as bobinas.
Passado não tínhamos dinheiro para mais, não havia dinheiro para fazer mais coisas. Só havia uma, foi a que se foi usar nos dois cinemas, nunca mais me esqueci disso. E, portanto, o Blarmin já é diferente. Eu acabo por já não estava em Portugal quando foi a estreia do Blarmin, já estava em Londres a fazer o curso de cinema. E, entretanto, no meio disso tudo, tanto acaba o Blarmin acabou... Blarmin 64. O Blarmin acabou, nós acabámos as filmagens, portanto eu fui-me embora em 63, no fim de 62. 62, princípio de 62, acho que não chegámos a filmar, não, acho que talvez a entrevista ao Blarmin é capaz de ter sido feita em 63, em janeiro, não tenho a certeza, a memória também já me falha. E fui a seguir fazer as Ilhas Encantadas. Portanto, o Cunha disse logo, tens de fazer as Ilhas Encantadas, tem que ser, isto é complicado e não sei o quê, portanto, foi uma logística complicadíssima, depois chegámos a Porto Santo, tivemos que fazer pontões, meter areias, não sei o quê, fizemos transportes porque só podíamos levar as coisas de barco até à Madeira, não é? Até ao Funchal. E, portanto, era mais fácil o transporte de avião, porque havia já o aeroporto de Porto Santo. Porto Santo tinha um aeroporto enorme, grande. O resto tinha que ser feito de barco, portanto levámos tudo para o Funchal, depois com 2 grandes batelões, trouxemos os automóveis que nos emprestaram, os geradores, não sei o quê, tudo, o exército emprestou os geradores, e fomos para Porto Santo fazer as Ilhas Encantadas, com aquele deserto enorme que na altura Porto Santo tinha, porque não tinha nada do que tem agora de construções, e fomos fazer com o Vilar portanto, as Ilhas Encantadas, com a Amália, não é? A nossa grande Amália, que foi fabulosa no filme, portanto é outra experiência, é uma outra relação. O Vilar do Lobo, portanto, é uma escola diferente. Ele era muito conhecido por pequenas curtas-metragens. Tinha, aliás, feito uma curta que era muito premiada e famosa, que se chamava La Petite Cuillère, que era uma colher egípcia. Ele tinha umas finges, ele tinha feito um filme lindíssimo, todo modelado à volta disso. Portanto, foi uma experiência que correu bastante bem. Foi uma filmagem difícil, complicada, mas pronto, quer dizer, foi um filme um bocado diferente, com relações com outras intenções. Eu também já estava com a minha cabeça um bocado voltada, a minha intenção era mesmo ir fazer o curso de cinema. Portanto, digamos que foi um filme, para mim, foi um filme com uma logística complicada, e isso obrigou-nos a trabalhar como não tínhamos feito até aí, com coisas muito volumosas ao nível da equipa, ao nível dos materiais que se utilizavam, era completamente diferente. Portanto, foi uma outra experiência. Depois a seguir fui para Londres e não fiz mais, fiz umas experiências de cinema entre o fim das Ilhas Encantadas e até me ir embora em outubro para a Escola de Londres. Fiz uns filmes em 16mm, fiz um filme na fábrica de cervejas, fiz um filme na Lisnave, tudo em 16, coisas que o Lopes tinha sempre coisas para fazer e às vezes não podia. Portanto, que fiz, ele disse-me se eu queria fazer, eu disse que sim. Portanto, quando cheguei a Londres eram estas as experiências que eu tinha, portanto, e caí numa escola de cinema, onde a partir de certa altura as pessoas achavam que eu sabia tudo sobre cinema, quando descobriram que eu já afinha tanto fundo. E pelo meio, é preciso não esquecer, fiz um filme chamado La Peau Douce, de François Truffaut, que correu muito bem, foi uma semana só, mas correu muito bem. O que me deu mais tarde em Londres, quando ele fez o Fahrenheit, eu ter ido ao estúdio, ter falado com ele e o ter convidado a vir à Escola de Cinema a fazer uma sessão, e a London School of Film, à Escola de Cinema de Londres. E, portanto, também correu extremamente bem, onde a atriz a Françoise d'Orléac morreu tragicamente num acidente com um automóvel que ardeu, é uma coisa terrível, e portanto, mas foi uma experiência muito boa, quer dizer, eu penso que ele gostou bastante de trabalhar em Portugal com a equipa.
Portanto, as pessoas também tentaram que ele falasse de cinema, aquelas coisas que se tentam, que é sempre fazer sessões. E, portanto, esta bagagem, digamos, este lastro intelectual, cinematográfico, de experiência de cinema, portanto, técnicas, enfim, social, de sala de montagem, de som, porque eu fiz tudo no cinema. E, portanto, por exemplo, toda a mistura dos Verdes Anos, a mistura final é feita com o Paulo, como é evidente, mas toda a preparação, por exemplo, toda a gravação da música do Carlos Paredes, fui eu quem fiz com o Carlos Paredes. Eu tinha uma boa ligação com ele, sempre tive. Eu era o amigo Matos Silva, como ele disse, amigo Matos Silva, está bom, era engraçadíssimo. E, portanto, tivemos uma presença forte nessa fase também. No Belarmino também, na montagem, portanto, na captação de sons com o Alexandre Gonçalves, fiz muita captação de sons com ele para percebermos a cidade, como é que era e não sei o quê, porque isso, das coisas que interessavam, as águas que caíam, os chafariz, aquelas coisas, o trânsito e não sei o quê, e depois no Vilar de Boas, já com os estúdios de Valentim de Carvalho em Passo de Arcos a funcionar, tinham sido abertos. De propósito, as pessoas diziam que tinham sido abertos para a Dona Amália, que era para o filme, eu segui para os fados dela, as experiências todas das dobragens e não sei o quê, que eu também já tinha feito nos Verdes Anos. Portanto, digamos que eu fiz o que se fazia no cinema na altura, eu tinha percorrido tudo, portanto, não era... Quando cheguei ao curso de cinema, portanto, realmente, em relação aos outros, eu era um mestre, não é? Eles olhavam para mim e diziam que eu era um mestre, que eu sabia, portanto, não, quer dizer, sabia bastante de cinema, porque discutia-se muito. O curso de cinema é Londres. Em Londres, não, discutia-se muito, teoricamente, Bates de Abaixo discutia, portanto, havia, também que escrevia sobre cinema, havia uma discussão permanente sobre o cinema, que se via e o que acontecia lá fora, e o que sabia, portanto, não era pacífico, não havia um olhar para o cinema sossegado, era sempre, e até muito conflituoso, pá, de certa maneira, porque havia... A esquerda tinha ideias diferentes e a tal história do conteúdo e da forma, não é? Nós achávamos que a forma era muito mais divertida, que o conteúdo às vezes era uma chatice, não é? E, portanto, havia sempre, hoje em dia, isso já não se põe, quer dizer, já são discussões que já não existem. E portanto, havia todo... E esse caminho, essas discussões, essa base, é importante porque depois, quando tu chegas a um curso, vais fazer um curso de cinema, eu estava muito mais interessado em ver filmes. Quer dizer, a minha ida para Londres, eu ia às aulas, ia sempre, porque acho que era importante, mas passava a vida a ir ao cinema, quer dizer, eu via 2 filmes por dia, ia para o filme, para o National Film Theatre, que era como se chamava, e chama hoje em dia, normalmente havia 2, 3, 4 filmes, portanto, também dependia de muitos horários, mas ia normalmente ver um, era pouco, via 2 filmes por dia, às vezes até víamos filmes também na própria escola, não é? Porque também eram projetados, e aos fins de semana era um corrupio, começávamos a ver cinema de manhã até à noite, quer dizer, eu devo ter visto para aí 1000 filmes enquanto estive em Londres ou mais, nem sei quantos, quer dizer, mas tinha que se ter a capacidade de ver os filmes, guardar, eu tomava notas dos filmes que via, das impressões, tudo para ter uma relação forte, para depois mais tarde, quer dizer, porque não consegue, também é difícil viver a ver tanto cinema, não é? Portanto, isso foi a grande aprendizagem, e que aliás outros colegas meus de cinema tiveram em Paris e também em Londres, é realmente ver cinema, é essa capacidade, essa possibilidade de ver cinema. O National Film Theatre tinha sempre, por exemplo, eu descobri o Busby Berkeley, que é um dos tipos mais importantes do cinema musical, é o homem que inventa as flores no filme musical americano e não sei o quê, no National Film Theatre, e depois foi à escola de cinema fazer uma palestra, quer dizer, portanto, e tem graça porque depois também se percebe que há outros mundos, não é? Ele dizia, eu sou o Busby Berkeley, mas aqui eu nasci em Inglaterra, sou o Busby Berkeley, não sou o Berkeley, sou o Berkeley, e gozava com essas coisas, tinha imensa graça. E portanto, foi com o ator principal numa dessas sessões, no 42nd Street, que é o primeiro filme musical que ele faz. E portanto, são mundos a abrir-se, quer dizer, são essas capacidades. E Londres deu-lhe a oportunidade de ver um cinema que aqui em Lisboa era não vi possível, porque o filme era tudo censurado ou não chegava cá, portanto, não há dúvida nenhuma que, pronto, quer dizer, isso não existia. Existiam outras coisas estranhas, como
como pegar um Abu de Sufre e dobrá-lo para inglês, quer dizer, isso era estranho para nós, porque eu já tinha visto em francês, mas dobrá-lo para inglês era estranho, não é? Mas pronto, quer dizer, porque isso eles dobravam tudo, não é? Havia cinemas que tinham, o Academy Cinema, por exemplo, dava filmes legendados e na língua original, mas se querias fazer o circuito completo e popular, tinhas que dobrar, portanto, havia coisas desse género. E, portanto, digamos, a grande aprendizagem, não é? Depois ir também aos estúdios, aos grandes estúdios de Pinewood, não é? Aos grandes laboratórios, ao Humphreys Laboratories, são a Hollywood enormes, coisas... O nosso já era grande, o Tobias, mas o deles então, quer dizer, portanto, e era essa vida, esse lado num cinema que é completamente diferente, não é? As máquinas, os estúdios e tudo, o som. E acha que essa aprendizagem, principalmente ver filmes e ter acesso a esses grandes estúdios, influenciou e deu-lhe outra visão para quando chegou a Portugal? Para não fazer assim. Não, quer dizer, é bom saber, quer dizer, a história de cinema é feita a partir daqui, não é? Não vamos esconder. Os grandes filmes que a gente gosta foram feitos assim. Foram feitos nas grandes empresas de cinema, portanto, nas grandes companhias de cinema, portanto, não, eles tinham estes esquemas todos, não é? Portanto, não, é evidente que quando chega a Portugal o caminho é outro, porque a gente tem para fazer as máquinas são mais pequeninas, as salas de montagem também, os laboratórios também, os estúdios de som também, são um bocado velhotes, têm coisas, têm sistemas, têm materiais ainda. Dar outra visão. Não, dá, quer dizer, dá uma visão ampla realmente do cinema, quer dizer, e por outro lado até é bom, quer dizer, porque tu aprendes também a fazer cinema e a libertar-te de qualquer espécie de prisão que tenhas, porque o cinema é uma coisa aberta, tudo é possível, quer dizer, a única coisa simpática que os americanos têm é dizer que são dizem, it's not possible. Não, it's possible. There are nothing impossible in cinema. Cinema is everything is possible. Isso foi uma coisa que me disse um produtor americano uma vez, com quem eu trabalhei, que never say to me it's not possible. E eu achei imensa graça. Mas, portanto, esse lado, portanto, é possível fazer. Usas o que tens. Fazes à mão. Se não tens travelling, fazes a câmara à mão. Se o operador ainda é bom, porque normalmente os nossos operadores até era bom, vais fazendo, consegues fazer travelings bonitos, sem balançar muito a câmara, sem tropeçar, escolhes bem os sítios. Se não tens um travelling muito bom, vais para a rua, fazes 2 cavalos, montas a câmara e pronto, e fazes travelling dentro de automóveis, dentro de outros automóveis. Também os franceses fizeram, portanto eles começaram assim, portanto, e é assim que aprendemos a pôr câmaras nos capôs dos automóveis, aprendemos esses mecanismos todos. No fundo acabámos por nos aproximar de um cinema que toda a gente hoje em dia faz. Porque o cinema de grande maquinaria é para as grandes produções, o resto das pessoas faz. Como nós fazemos, quer dizer. E hoje em dia até fazem com vídeo, portanto, estamos todos tão próximos que eles têm as máquinas de última marca e das últimas, que são muito boas, nós também temos, quer dizer, portanto, isso hoje em dia, portanto, acabamos por ter razão à la longa e aproximar-nos tecnicamente, tudo, a haver uma forma quase igual e qualitária de utilizar tecnicamente o cinema. Tem aqui uma questão que é... Os interesses é que depois são outros, não é?